Olá, bem-vindos de volta, meus caros exploradores do futuro, a um episódio especial, provavelmente mais curto, que eu quis trazer aqui para o canal. Hoje, meus amigos, meus caros alfários, eu, seu Quisto Alfários, acho que finalmente entendi a Alpha Legion. Eu sei o que você deve estar perguntando aí. Impossível, Alfários. Não tem como entender a Alpha Legion. Eles são uma mentira após a outra. É uma legião feita para espionagem, infiltração e sabotagem, e quando eles caíram pro caos, isso aumentou exponencialmente, e hoje nem eles mais sabem o que eles estão fazendo, e ninguém sabe ao certo o que rola dentro da Hydra, e tu corta uma cabeça, outra nasce, mas nenhum deles fala nada com nada. Como você, mero Alfários, sabe do que eles estão falando? Aí, eu vou dizer, eu acho que eu tive uma epifania. Claro, não leve a sério nada no vídeo de hoje, porque Alpha Legion a gente não pode considerar nada como verdade. Mas, enquanto eu estava fazendo o vídeo da tier list do Fantasy, junto com o nosso estagiário, eu acho que eu atingi uma epifania, eu acho que eu visualizei a verdade através das estrelas e eu entendi de uma vez por todas o que se passa com esse pessoal insano da Alpha Legion, porque o que nós sabemos, a Alpha Legion sempre mente, eles mentem direto, tipo, eles não conseguem falar nada que é de verdade, E quando o outro primarca tenta perguntar pra esse desgraçado durante a heresia do Horus, eles não falam nada com nada, eles se enrolam, eles tipo, que veja bem, não sai nada, tipo, que nem alguns políticos que a gente tem por aí. Então não dá pra tirar uma resposta correta deles. O Leman Russ pergunta o que você faz, e o Leman Russ já naturalmente não gosta dele, então quer dizer que aquele que tava ali, ou o Alfários ou o Omegon conversando com o Leman Russ no começo da heresia, ele não era uma pessoa de boa índole. O Rogaldorn, se pudesse, ia matar, e provavelmente matou um deles, porque tipo, eles são contrários, cara, sempre mente, e o Rogaldorn não pode mentir, bom garoto. Esses aqui são meio que a faca pelas costas, meio que a sabotagem, eles são infiltrados e fazem tipo o jogo sujo para vencer, eles utilizam os outros contra si mesmos, então eles fazem tudo que é subversivo e terrível para invadir e destruir os seus adversários, coisas que um Imperial Fist e um Space Wolf jamais fariam. Tá, mas afinal, tu disse que tu entendeu eles, explica a situação. Ok, a Alpha Legion é a única que tem dois primarcas, certo? O Alfários e o Omegon. E, no caso, com isso, porque a Games Workshop, digamos que eles têm fortes inspirações em outras histórias, parábolas, contos e coisas famosas, né? Forte inspiração apenas, claro, ou homenagem, nunca plágio, que plágio, né, pode ser legalmente acusado, não. E na história do Alfários e Omegon, eu acho que o que mais se encaixa é que eles fizeram esses dois baseados-se naquela partezinha do conto de dois guardiões de uma porta, aonde um só fala a verdade e o outro só fala mentiras. Você deve conhecer esse conto, é uma coisa bem famosa, acho que tem até no Yu-Gi-Oh! Isso aí, no episódio do Yu-Gi-Oh! E é uma coisa bem frequente, bem comum na língua inglesa, que eles fazem essa parte de, você é uma charadinha, eu só posso falar a verdade, só posso falar mentira. No caso, eu acredito que isso aí é a origem desses dois. Não que eles fizeram isso aí só pra isso. Cara, tem que entender que quando o Warhammer começou, tinha algumas coisas meio que baixaria, tipo, tinha o Sherlock que custou, então tem umas coisas assim. Então eles pegavam nitidamente algumas coisas da literatura. E por que eu acho que esses dois, um somente e o outro só fala a verdade? Muito simples.
Porque eles têm a mesma alma, certo? Eles foram divididos e cada um ficou com uma parte dessa alma. Um deles ficou na Terra e foi criado junto com o Imperador e o Malcador, enquanto o outro foi a galáxias distantes e se criou em um outro planeta para depois ser encontrado como os outros primarcas. Beleza. O que ficou na Terra, acredito que é o Omegon. O quê? O Omegon? Por que o Omegon? Porque meio que é o alfa e o ômega, então é o começo e o fim. Acredito que o Omegon seria tipo um final do 40.000 se um dia eles quiserem terminar. Então ele não pode morrer, porque ele tem que estar vivo, entendeu? Porque é o final, entendeu? Tipo, acredito que sim. Como eu disse, o vídeo de hoje é 100% especulativo, não leve nada que sai daqui como canon, a gente só tá aqui discutindo se a gente consegue entender o que se passa nessa legião. Tudo bem, o cara que ficou na Terra é o Omegon, e aí o Omegon foi criado pelo Imperador, e enquanto ele não achasse a sua cara metade, o resto da sua alma, ele deveria ficar isolado e quietinho. Durante esse começo ali da heresia do Horus, eles não apareciam, eles eram meio que uma legião fantasma, eles só existiam em número. Mesmo tipo os outros primarcas não sabiam quem eles eram, quantos eles eram, onde é que eles estavam. Por quê? Porque esse é o objetivo deles, é tu não saber. Eles eram os olhos e os ouvidos do Imperador e do Malcador. Em todos os pontos, eles podiam estar junto com a outra legião, parecer um dos mais leais para o outro primarca, e na verdade ser um agente do Alfarius. Como isso? Às vezes, aliás, do Omegon no caso, às vezes eles poderiam parecer tão leal e realmente fiel ao outro, porque eles são hipnotizados a acreditar naquilo, mas com uma palavra-chave completamente transforma a personalidade deles e eles voltam a ser aquele agente dormindo. Vide aquele amigo do Capitão América lá, o Bucky, que tipo é um agente, é um espião pra Hydra, e aí quando eles fazem uma palavra-chave ali, um conjunto de palavras, ele ativa e mata as pessoas tipo cegamente, ele tem que fazer, ele é condicionado a isso, mais ou menos nessa pegada da ficção científica da hipnose. Então, assim, eles se infiltravam em outras legiões e eles coletavam informações sem ninguém descobrir. Eventualmente, eles acharam o outro primarca, no caso, o Alfarius, e agora, juntos, eles podiam fazer os dois. O Alfarius finalmente podia mentir e o Omegon finalmente podia falar a verdade. Com isso, quando os dois estavam juntos, eles eram completos. E acredito que aí, porque os dois começavam nesse momento a brincar. Eles trocavam de nome, tipo, o Omegon se chamava de Alfarius, o Alfarius se chamava de Omegon, e eles chamavam de Alfarius, Omegon, juntavam os dois. Então, se tu só falava a verdade, agora tu podia mentir, e se tu podia mentir, agora tu pode falar a verdade. E eles acharam isso o máximo, isso era super divertido pra eles, porque não conseguiam fazer sem o outro. E eles começaram a agir junto. Eventualmente, ocorreu os eventos da heresia do Horus, e um deles, o que era verdadeiro, realmente caiu na tentação do Horus e acreditou em tudo que eles falavam, porque para ele tudo era verdade. Então ele caiu na tentação do caos, acreditando que aquilo era real, que o Horus estava lutando pelo bem da humanidade, que era a única esperança, que o Imperador era do mal. E porque ele não foi criado com o Imperador, então ele não viu o Imperador e a vontade do Imperador desde o começo. Então, para ele, aquilo ali era verdade. Ele queria lutar pelo Horus, ele queria trair o Império. E ele caiu na tentação do caos, enquanto seu irmão, que foi criado na Terra junto com o Imperador, discordava disso aí. Não tá errado. Mas como ele mente, ele fingiu que ia apoiar eles. E aí, ele meio que decidiu uma terceira via, não apoiar o Imperador, e sim entrar pro caos e destruir o caos de dentro para fora.
porque era um jeito de salvar a humanidade e sabotar o caos. É para isso que ele foi criado, porque lutando diretamente contra o caos, ele não iria vencer, ele não iria conseguir derrotá-los, mas se ele agisse de dentro e fizesse o caos se autodestruir, talvez o sonho do imperador tivesse mais uma chance. Com isso, ele fingiu ser um traidor, e aí, juntos pelo caos, eles fizeram coisas boas pro caos e contrárias ao caos. Digamos, eles interpretavam algumas ordens do Horus, às vezes ao pé da letra, às vezes ao contrário, e faziam cada cagada que às vezes prejudicava os traidores, às vezes prejudicava as forças leais. Por quê? Porque alguns são leais ao Alfarius, que é do mal, e outros eram leais ao Omegon, que é do bem. E aí, claro, do bem pelo Império, né? Porque tu sabe, né? Já viu como é que é o 40 mil, todo mundo é ruim. Mas no caso, o caótico, o Alfarius, só podia falar a verdade. E teve um momento que ele decidiu lutar na Terra e enfrentar o Rogaldorn, porque ele estava louco pelo caos, e aí aquilo ali levantou a cabeça dele, e aí ele falou pro Rogaldorn: hahaha, você é um babaca, você nunca saberá o que é o verdadeiro poder, o Imperador mente, você é só uma ferramenta, bababá, até que de repente o Rogaldorn se queimou, deu uma de Sigismundo e arrancou a cabeça do desgraçado com a mão. Boa, Rogaldorn. Quando ele tá puto, ele tá puto. E aí um choque psíquico expandiu e atravessou todos os soldados da Alpha Legion. E quando chegou no seu outra metade, no Omegon, o Omegon que só podia mentir, ao ser atingido pela perca de metade da sua alma, ele falou o seguinte: eu sou Alfarius. Ele não podia mais dizer que ele era o Omegon, porque isso, ele estava incompleto, ele perdeu a capacidade de falar a verdade. Então, a parte dele que era verdadeira, que falaria a verdade, morreu, e isso atingiu os legionários da Alpha Legion, e eles são incapazes de realmente falar a verdade, pelo simples fato de que os primarcas e os Astartes em si, eles não são uma coisa biológica, eles são uma coisa meio que mágica. Então, tipo, que eles não são criados só, tipo, com biologia, um pouco de magia do imaterial junto, Warp Shenanigans, e o Warp Shenanigans funcionam de jeitos esquisitos. Então, por que não eles serem duas metades? A verdade e a mentira, a verdade morreu. Até porque também tem uma questão também nesses contos de guerra e uma história que quando uma guerra começa, a verdade é a primeira vítima. Tá aí, ó, baita... Nossa, cara, esse é um monte de referência bibliográfica foda para um exemplo assim. E aí, agora só sobreviveu a mentira e o pedaço que ficou, o Omegon, tá dizendo que é Alfarius. O pessoal da Legião, que só pode mentir, não consegue mais dizer que eles são Alfarius e Omegon, então eles dizem que são Alfarius, e eles lutam, alguns a favor do caos ainda, e outros infiltrados no caos, contrário a eles, já que o seu primarca teve essas duas decisões. Um era a favor do caos e o outro contrário. Assim, eu acho que a Alpha Legion, na verdade, não mente porque eles querem, não mente porque eles são doentes por mentir, ou porque eles ficaram patologicamente entrando na mentira. Eles mentem porque eles são incapazes de falar a verdade. Eles não conseguem mais, porque a parte que fazia eles completo morreu. Então, na minha cabeça faz todo sentido, todos os pontos se conectam. Se você tem aí outra teoria da conspiração, ou acredita que minha epifania não é a verdadeira, por favor, fale aí. Lembrando que na Alpha Legion não existe canon, existe apenas Alfarius. Tudo de bom e vejo vocês na próxima Hydra Dominatus.